É isso aí, gente. Olha, a sustentabilidade, né, é o tema do ano e dos próximos anos, né? E vem ganhando aí um espaço em diferentes áreas, né? E agora também no cardápio. É a chamada gastronomia sustentável, que alia sabor, saúde e responsabilidade ambiental, que é o mais importante, né? Quem veio hoje falar mais sobre o assunto é o nutricionista oncológico e vice-presidente do Conselho Regional de Nutrição da 11ª Região, Eliakim Mendes. Seja muito bem-vindo, Eliakim. Obrigado, Bá. Boa tarde a todos. Bom, então vamos falar sobre esse tema, né? Sustentabilidade, né? Essa semana eu acho que a gente já trouxe alguns outros temas que também se encaixam na sustentabilidade, né? Acho que anteontem a gente recebeu a Paula Guimarães, né? Que faz aí os seus produtos veganos, enfim, que também tem muito a ver com a sustentabilidade, né? Que a gente tem que realmente ter esse olhar para o futuro, né, Eliakim? É isso mesmo, Bá. A gente costuma pensar muito na questão ambiental, na diminuição de resíduos, de produção de resíduos, e na gastronomia não é diferente, né? Eu também sou gastrônomo, né? E a gente costuma falar que o alimento ele precisa ser aproveitado na sua totalidade. E muitas vezes, culturalmente, a gente acaba desperdiçando parte dos alimentos que são extremamente valiosos. E valiosos do ponto de vista nutricional, também que contém nutrientes importantes, mas também por outros aspectos, como os aspectos culturais, o próprio descarte que acontece de forma inadequada. Bom, e falando em relação ao descarte, né? Eu acho que o tema compostagem vem crescendo, né, cada vez mais, e a gente percebe que uma ou outra casa aqui em São Luís trabalha com esse sistema de compostagem. A gente sabe que é um negócio um pouquinho mais delicado, digamos assim, né? Realmente tem que ter um pouquinho de dedicação e paciência, mas é algo que dá super certo também, né? Se a pessoa realmente quiser dar esse start, o pontapé em um ambiente mais sustentável, né? Perfeito, perfeito. Quando a gente fala de gastronomia sustentável, a gente não está falando só do alimento que está no nosso prato. A gente está falando de toda a cadeia produtiva, desde a produção inicial, seja da criação animal da pecuária, seja da agricultura, até o descarte. Então, passando pelo ato, sim, de comer. Então, todo esse caminho que o alimento percorre, ele precisa acontecer de forma sustentável antes que chegue ao nosso prato, mas também como que eu vou descartá-lo. Existem partes, sim, de alimentos que a gente não vai conseguir ingerir, que não tem nutrientes, que não são interessantes para a nossa alimentação. E aí vem o aspecto da compostagem também, de utilizar ainda esse alimento ou parte dele para outros fins, como, por exemplo, para a plantação, né, para auxiliar no desenvolvimento daquela planta, fazer uma horta em casa, que hoje a gente também incentiva bastante, porque quanto mais natural o alimento, melhor para a nossa alimentação. Então esse ciclo ele vai rodando. Maravilha, gente. Quais seriam as principais dicas assim que a gente pode dar para essas pessoas, né, que querem, né, querem ter uma vida mais sustentável, né, em todos os aspectos ali dentro de casa? Pronto, a dica principal é experimentar. Como eu falei, culturalmente a gente tem o hábito de descartar partes. Por exemplo, a gente vai consumir um couve e descarta o talo, mas eu posso utilizar os talos para fazer um arroz com talos de couve que fica extremamente saboroso e com muito nutriente. Outra coisa também que na nossa época a gente usa para fazer o arroz de cuchá. A gente usa muitas vezes as folhas do arroz de cuchá e pouco talo, mas o talo pode ser aproveitado para fazer uma farofa de talos que é riquíssima em ferro. Outra coisa também que a gente aproveita bastante na alimentação são bastante não, que a gente pouco aproveita, mas pode aproveitar bastante. As cascas, um bolo de casca de banana, né? Utilizar a casca do abacaxi para fazer uma cocada de casca de abacaxi. Então a gente tem muita receita que é possível a gente aliar sabor com nutriente. Então inserir na nossa alimentação cada vez mais partes de alimentos que muitas vezes a gente descarta. Gente, olha, e a gastronomia, né, vem exatamente para dar esse pulo, né, esse pulo do gato, né? Com certeza tem muitas receitas aí que a gente pode buscar na internet, sim, né, para dar aquela ajuda, né? Eu sei que às vezes as pessoas hoje em dia procuram os alimentos cada vez mais práticos, sim, né? Que na maioria das vezes não são saudáveis, né? Não, gente, eu nunca vi a fruta descascada e embalada no supermercado. Da primeira vez que eu olhei, eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Tipo assim, a criança não vai mais nem saber de que forma é a manga, porque a manga estava lá cortada em fatias dentro de uma bandejinha de isopor
com Um plástico, né? fino. Aí você olha assim, meu Deus, e agora? E realmente é um ponto que me preocupa até, porque eu vejo que algumas crianças, elas não sabem as formas dos alimentos. Infelizmente, esse consumo de alimento ultraprocessado, entre aspas, por uma praticidade, ele tem aumentado cada vez mais. E aí são alimentos mais embalados, são alimentos com muito açúcar, com muita gordura, com muito sódio, que prejudica muito a alimentação da criança. E mais uma vez, o conceito de gastronomia sustentável, ele vai contrário disso, que é justamente o incentivo de alimentos mais in natura, de alimentos sazonais, que são os alimentos de época, né? Então, ter frutas de época que são mais ricas em nutrientes. Então não há trabalho nenhum, por exemplo, em descascar uma banana, né? Porque a ideia é justamente essa. Os pais acabam acreditando que eu vou dar um biscoito recheado que é mais prático. E não, por que não a fruta, que é mais prático descascar? Então existem outras alternativas também, como eu falei há pouco. A gente preza pela praticidade, mas você consegue fazer, por exemplo, um bolo de micro-ondas super rápido, super prático, feito em 3 minutos, que é super saudável. Né? E essas receitinhas, gente, salvam, viu? E são coisas realmente simples, né? Hoje em dia, com a Airfryer... Sim. Vamos falar da Airfryer, não vamos falar da Airfryer, mas vamos falar do que a gente pode fazer, porque, tipo, batata chips, né? Então, os pais que, às vezes, né, optam por alimentos de desembalar, né? Ao invés de descascar, enfim. A gente tem algumas maneiras que você pode fazer uma batata chips de, sei lá, batata doce, de banana, de... não sei. Muitas coisas, né? Muitas opções. A própria batata, né? Batata inglesa ou a batata baroa. A batata doce, que é possível fazer os chips também, desde que você não leve por imersão. Aí vem a ideia do air fry, né? Fritar por imersão é que causa mais prejuízo por causa da gordura que ali está acumulada. E quando você faz na air fry, ou até mesmo no forno mesmo, é possível fazer e fornecer uma alimentação mais saudável, mais in natura. Na tua opinião, qual é o alimento que tu acha que ele é pouco utilizado, assim, aproveitado, que poderia ser muito mais aproveitado? As nossas folhagens, né? Os legumes, as verduras, que a gente tem a mania de descascar e jogar fora, a gente tem a mania de tirar só as folhas e jogar o restante fora, e a gente consegue aproveitar mais. As cascas das frutas também, que tem uma versatilidade gigante de opções. Você consegue fazer, por exemplo, um bolo de casca de abóbora, que fica maravilhoso, um risoto de casca de abóbora. E assim, é importante testar, experimentar, porque você consegue sentir a crocância daquela casca, o sabor que aquela casca vai soltando, porque muitas vezes quando a gente descasca, a gente não tira de fato só aquela casca externa, a gente acaba tirando parte da polpa, e aquilo confere sabor a determinadas preparações, como por exemplo um risoto de casca de abóbora, que fica maravilhoso. E a casca da cenoura? Eu sei que a cenoura é algo que é muito utilizado nas cozinhas aí do maranhense, e a gente percebe, cenoura, né, o povo descasca e joga fora. Come a casca da cenoura, não come a casca da cenoura, dá para fazer outra coisa com a casca da cenoura? Bolo de cenoura dá para utilizar a casca, desde que muito bem higienizado. É um cuidado também que precisa ter, né, em relação a como utilizar. Não é utilizar qualquer casca ou a qualquer custo. É fazer uma higienização correta, você consegue fazer uma higienização com água corrente daquela cenoura, mas também fazer por imersão, né, com hipoclorito, que aí vai 1 colher de sopa de hipoclorito, água sanitária para 1 litro de água, e deixar ali por 15 minutinhos, você vai estar eliminando micro-organismos e utilizando aquela casca tranquilamente para fazer um bolo de cenoura, aproveitando quase a totalidade. E digo mais, a gente quando compra uma cenoura mais in natura, ela vem com as folhas em cima, e aquelas folhinhas também são riquíssimas em nutrientes, em vitamina A, que vão conferir mais nutrientes para a nossa alimentação, e pode ser utilizado com arroz, com uma farofa, e você consegue não só aproveitar a cenoura em cima, mas com as folhinhas que ela em cima podem estar. Maravilha, gente. Tá vendo só? Sustentabilidade na gastronomia, né? O segredo é você testar novos sabores, né? E fazer a sua praticidade, né? Porque às vezes as pessoas acham que comprar um biscoito é mais prático, mas você pode fazer uma batata chips de banana, de batata doce, enfim, que igualmente vai ser prático de você levar para qualquer lugar para você fazer aí seu lanche no trabalho, na faculdade, enfim. Então, experimentem os sabores para que vocês consigam trazer, né, essa sustentabilidade para sua casa, né, de uma maneira
mais efetiva. Eliakim Mendes, muito obrigada, viu, pela tua entrevista aqui hoje. Tem o Instagram, quer convidar as pessoas para conhecer um pouco mais do teu trabalho? Pronto, tem sim, meu Instagram é @eliakimnutri, pode conferir lá que a gente tem algumas dicas. Maravilha. Muito obrigado.